Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 76 em diante. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nesta manhã é o sol nascente das alturas. Esta é a mensagem que Deus manda à igreja nesta manhã de domingo. O sol nascente das alturas. E o texto que serve de base para a pregação está em Lucas capítulo 1, versículo 76. Acompanhe na tua Bíblia, por favor. Então diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar ao nosso Deus, para que nós possamos compreender a importância desta profecia, que graças à entranhável misericórdia de Deus, nos visitará o sol nascente das alturas. Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Redentor que vive, nós graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse santuário. Nós estamos aqui num lugar bom, numa igreja saudável. Nós estamos aqui e temos a certeza que neste lugar nós ouvimos a tua palavra pregada com verdade. Aqui não há manipulação, aqui não há doutrinas de homens, aqui não há vãs filosofias, aqui há a tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade que transforma vidas, a verdade que faz acontecerem milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E nós queremos, Santo Deus, ouvir a tua voz nesta manhã de domingo. O domingo que é o dia do Senhor, e que nós consideramos digno de honra e honramos. Para isso estamos aqui. Acordamos cedo, conscientes dos nossos deveres para contigo, conscientes de que não podemos profanar o dia do Senhor, e aqui viemos. Então fala ao nosso espírito nesta manhã, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, às tuas ovelhas, aos teus predestinados, Santo de Israel. Usa-me como teu pastor, como anjo desse ministério, e fala à tua igreja, fala aos teus santos. Dá-me a capacidade, meu Deus, de proclamar a tua palavra. Dá-me a capacidade de explanar para a igreja a tua verdade, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, povo abençoado de Deus, o pastor vai nesta manhã falar à igreja sobre esta expressão
que Lucas nos apresenta o sol nascente das alturas. Eu já disse uma certa ocasião aqui à igreja, eu já vou completar 20 anos de vida ministerial. E durante esse longo período, 20 anos não são 20 dias, 20 anos não são 20 semanas, não são 20 meses, são 20 anos. Eu nunca ouvi nenhum pastor, nenhum pregador, eu nunca ouvi ninguém em nenhum ramo, em nenhum segmento religioso falar sobre o sol nascente das alturas. Porque só pode falar sobre isto aqui quando se tem a revelação de Deus. A nossa igreja, o nosso ministério tem verdadeiramente a revelação de Deus. Por isso nós podemos falar sobre isto aqui. Então, o que significa, o que quer dizer essa expressão, o sol nascente das alturas? Em primeiro lugar, a palavra grega que identifica essa expressão, sol nascente das alturas, é anatole. Anatole quer dizer luz que se levanta. Anatole no grego quer dizer o raiar de um novo dia. Anatole quer dizer o nascer da luz. Este é o significado dessa expressão. Para você compreender muito bem, você sabe que nós temos aí no mundo o sol, que é o astro-rei, né? E todos nós sabemos, todos nós aprendemos durante o nosso tempo de colégio. Há muitos aqui que ainda estudam nos dias de hoje, que todos os astros, todas as galáxias, todas as estrelas que ocupam aí o firmamento, tudo isso trabalha em função do sol. Tudo trabalha em função do sol. O sol, o astro-rei, é que comanda todo o sistema solar. Você sabe que é em função do sol que a Terra faz o seu movimento de rotação, a Terra faz o seu movimento de translação, a posição da Lua, né? Tudo isto aqui gira em torno do sol. Então, na verdade, todo mundo, todo o universo tem que se reportar ao sol, tem que se reportar ao astro-rei. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de Anatole, quando ela fala do sol nascente das alturas, ela está se referindo a quê? Ou a quem? Ela está se referindo ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Ela está se referindo ao Senhor Jesus. Por quê? Porque só o Senhor Jesus, só o ministério de Jesus, irmão, pode trazer uma nova luz. Só o ministério de Jesus pode trazer uma nova aurora, pode trazer um novo dia, pode trazer um novo brilho para a vida das pessoas. Não foi isto que o ministério de Jesus fez na nossa vida? Foi ou não foi? E por que somente Ele pode fazer, pastor? E por que tem que ser desta forma? Sabe por quê? Porque até o momento deste sol nascente das alturas resplandecer na vida do homem, enquanto o homem não é alcançado por esse sol nascente das alturas, o homem está mergulhado numa noite escura. O homem está mergulhado em trevas profundas. Enquanto esse sol não brilha, a vida do homem é trevas. E esta noite escura, este mundo de trevas que o homem vive mergulhado, irmãos amados, traz muitos sofrimentos para a vida do homem. O homem necessita sair urgentemente desta morte espiritual, que significa as trevas. Você vê aí o nosso país, o Brasil está mergulhado aí numa trevas violenta. Nós estamos vivendo no nosso país uma noite escura. Nós temos visto aí, você lê jornal, você assiste televisão, você ouve rádio, a imoralidade, a indecência, os valores da família sendo bombardeado todos os dias pela sociedade. Você vê a depravação, você liga a televisão, você vê cenas de homossexualismo, você vê cenas de lesbianismo, você vê as novelas vomitando dentro da casa das pessoas, né? Valores degradados, trevas violentas, né? Promovendo, incentivando o uso de drogas, incentivando o adultério, incentivando a prostituição, incentivando a desonestidade. Os outdoor, hoje é uma coisa impressionante. Você anda na rua, de repente você se depara com um outdoor, com uma mulher pelada. Uma afronta à sociedade, uma afronta aos valores da família.
Hoje é muito difícil você assistir um programa de televisão, porque a maioria dos programas de televisão só vomitam trevas dentro da tua casa. Todos eles. É Faustão, é Ratinho, é Gugu, né? É coisa muito difícil. Parece que eles ficam procurando as coisas mais degradantes, as coisas mais tenebrosas do mundo, para lançar dentro da casa das pessoas. É uma coisa impressionante. Então a verdade é que o Brasil, para não falar o mundo inteiro, está mergulhado numa noite de trevas. Está mergulhado em trevas. Na vida espiritual é a mesma coisa. O nosso país está aí dominado pela Umbanda, pela Quimbanda, pelo Candomblé. Você vê aí as pessoas fazendo matanças de animais. A maioria dos nossos políticos, a maioria das nossas autoridades vive envolvido com essas coisas. Consultam os guias, fazem trabalho de macumba. Eu já contei aqui na igreja, o nosso ex-presidente Collor fazia trabalho de macumba lá no Palácio da Alvorada em Brasília. Mandava levar uma mãe de santo de Alagoas, iam para os porões do palácio, matavam um bode, bebiam sangue, acendiam velas, faziam despacho dentro do palácio. Isto é um mundo de trevas. As seitas estão aí se multiplicando no nosso país como uma verdadeira epidemia, pior do que a dengue. Você vê os anúncios aí do governo, né? Do jornal, na televisão, para combater a dengue mata. Olha, a epidemia das seitas, irmãos, no nosso país é muito pior do que essa epidemia da dengue. Veja aí os escândalos na área religiosa, né? Todo dia você vê escândalo na área religiosa. Escândalos sexuais, escândalos de envolvimento com narcotráfico, lavagem de dinheiro, coisas terríveis que nós presenciamos aí fora. Então, a somatória de tudo isto é uma noite escura, é uma noite de trevas que se abateu sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Há muitos filhos de Deus, irmãos, que estão aí fora, porque ainda não foram alcançados pelo sol nascendo das alturas, estão tateando na escuridão. Mesmo vivendo num dia claro, é como se vivesse em trevas. Estão tateando como nós tivemos também. Gente crendo em vela, gente crendo em rosário, gente acreditando em óleo ungido, em tapete de sal, gente acreditando em fogueira santa. Isso são trevas. Ainda há pouco, o diácono Raimundo foi no meu gabinete pastoral e ele disse: pastor Carlos Magno, deixa eu contar para o pastor. E parece não, Deus manda sempre alguém. Parece que a pessoa sabe a mensagem que eu vou trazer à igreja. Ela entra no meu gabinete, fala alguma coisa que Deus está dizendo, fala isso na mensagem. Ele disse: olha pastor, eu sintonizei a televisão de noite e de repente estava lá o pessoal da Sede Universal e eu fiquei um pouquinho olhando para ver qual é o golpe que eles estão aplicando agora. Esse pastor Carlos, ele disse: é impressionante, pastor. Olha, o templo hiperlotado, saía gente pelos esgotos. Foi a expressão que você usou, não foi, Raimundo? Saía gente pelos esgotos, gente que não acabava mais. E eles estavam fazendo a campanha das causas impossíveis. A campanha das causas impossíveis. Ele disse: eu fiquei observando, pastor, para ver como é que é o golpe. Então, determinada hora, o indivíduo lá chamado bispo manda as pessoas dizer assim: olha, você que trouxe a tua causa, que está na justiça, uma doença incurável, um problema de família, o teu marido que está nos braços do amante, o teu filho que está nas drogas, né? Você que está atolado em dívida, você que está assim, você que está assado, levante aí a tua causa. Aí que todo mundo levantava uma folha de papel, escrito a causa que a pessoa tinha. Aí segura aí no alto. Expressão do seu Raimundo. O seu Raimundo disse: pastor, aquilo que eles chamam de altar, que não é altar de nada, a não ser o altar de Baal. Então, uma mesa bem grande e 7 indivíduos vestidos de juiz, aquela toga de juiz, né? Até com aqueles babados aqui na mão e tudo. Cada um deles um livro bem grande assim na frente, e cada um deles com aquele martelo de juiz. Imagina aí, Edésio, você que é advogado, essa cena.
Então, aí dizia para as pessoas: segura aí no alto. Aí o indivíduo dizia: está vendo aqui? Esses 7 homens representam os 7 juízos de Deus. Quando eles baterem esse martelo sobre esse livro da justiça de Deus, a tua causa já está julgada por Deus. Acho que os 7, na mesma hora, dava aquela pancada forte e a igreja explodia. Está julgada a tua causa, está julgada a tua causa. O juiz do universo já te deu a vitória. Você vê? Olha, o senhor Raimundo disse: pastor, como é que explica verdadeiras multidões seguindo essas coisas? Eu digo a palavra. Não é isso que Pedro diz lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será informado o caminho da verdade. Olha, irmãos, só pode sair desse meio, só pode sair dessas trevas, só pode sair dessa noite escura quem é alcançado pelo sol nascente das alturas. Por que que Jesus veio como o sol nascente das alturas? Por que que ele veio aqui, como diz Lucas, como o sol nascente das alturas? Leia o versículo 79. Olha a resposta aí: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha, os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Uma pessoa que está envolvida com budismo, uma pessoa que está envolvida com espiritismo, com mormonismo, com ídolos, com correntes, com um copo d'água na frente do rádio. Olha, uma pessoa que se envolve com estas coisas, irmão, ela está mergulhada em trevas e na sombra da morte. Esta é a grande verdade. Só o sol nascente das alturas pode alumiar uma pessoa que está vivendo a sua vida numa situação desta. E essas trevas, elas trazem desespero, elas trazem dor, elas promovem angústia, elas criam medo, elas produzem crise financeira, elas destroem famílias, elas destroem casamento, elas provocam depressão, elas provocam doença, olha, toda sorte de males. Mas quando o sol nascente das alturas brilha, então todas as trevas saem das nossas vidas, irmão. Você quer ver uma coisa? Quem é que está aqui nessa manhã de domingo que vivia envolvido com essas coisas, com corrente, por exemplo? Levante a mão, olha lá. Olha aí quantas pessoas. Quem vivia envolvido com idolatria, já creu em santo, em imagem, em vela, em óleo, em sal, no diabo a 4, levanta a mão aí. Quem é que bebia, era envolvido com bebida? Olha só, olha aí. Por que você não é mais envolvido com isto? Por que hoje você não está mais envolvido com corrente, nem com ídolo? Por que hoje você não crê mais nessas mentiras, nesse paganismo perverso, nesse misticismo cruel? Por quê? Porque o sol nascente das alturas resplandeceu sobre a tua vida. Olha, só Jesus pode fazer isto. Só Ele. Eu vou mostrar um exemplo, que está aqui mesmo em Lucas, capítulo 19, de Lucas, versículo 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Olha só, quem era este homem Zaqueu aqui? O que significa dizer que ele era maioral dos publicanos e rico? Este homem era um judeu a serviço de Roma. Então ele era um cobrador de impostos. E naquela época não existia pessoas mais odiadas pelos judeus do que os cobradores de impostos.
que eram pessoas que trabalhavam para Roma, eram pessoas que estavam traindo a sua própria nação, a sua própria pátria. Eles trabalhavam a serviço do governo de Roma, e eles tinham ordem, eles tinham autoridade dada por Roma para extorquir as pessoas. Por exemplo, o governo de Roma dizia: o imposto é de 20%. Tem que cobrar de todo mundo 20% de imposto. Mas o que vocês conseguirem além disso é de vocês. Imagine o que esses homens aqui não faziam para arrecadar dinheiro para eles. Extorquiam as pessoas, agiam com desonestidade, eles roubavam, eles eram pessoas desonestas, mas essa desonestidade, este roubo, fazia com que eles se tornassem pessoas tremendamente ricas. Aliás, não é muito diferente nos dias de hoje, né? Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que você diga: olha, fulano é rico, e que aquela pessoa se tornou rica porque Deus a tornou rica. Normalmente é por vias escuras e escusas, através da desonestidade, através do roubo, e a gente vê isso aí toda hora, todo instante, na televisão, no rádio, na revista e nos jornais. Bom, e este homem aqui, um homem desonesto, um homem que possuía muitas riquezas, mas à custa da desonestidade, à custa de ludibriar as pessoas, de defraudar as pessoas, de roubar aquilo que pertencia ao povo. Um dia ele começa a sentir uma inquietação. Um dia ele ouve dizer que Jesus ia entrar em Jericó, ia passar pela cidade de Jericó, e ele começou a sentir um desejo muito grande de ver quem era Jesus. Olha, o que faz uma pessoa que vive no erro? O que faz uma pessoa que vive, por exemplo, se drogando, bebendo, vivendo nas noitadas, nas boates, né? Viver aí envolvido com drogas, com tudo que não presta. O que faz de repente uma pessoa assim sentir desejo pelas coisas de Deus? O que faz uma pessoa que vive na escuridão das trevas do espiritismo, adorando os guias, bebendo cachaça em quenga de coco, né? Tomando banho de abô, bebendo sangue de galinha? O que faz de repente uma pessoa assim sentir desejo pelas coisas de Deus? O que faz? Como é que se explica isso? Que milagre é este? Que poder é este que de repente se manifesta na vida da pessoa? É a manifestação do sol nascente das alturas. Olha, segura um pouquinho aí, Lucas. Veja, por gentileza, Filipenses. Você me perdoe, eu estou toda hora molhando a garganta, eu acordei muito rouco hoje. Não sei o que aconteceu, fui dormir com a garganta boa, acordei rouco. Mas é consequência de estar usando muita garganta esses dias, né? Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que efetua em nós o querer? O querer sair da bebida, o querer sair das drogas, o querer ouvir a palavra. Quem é que efetua isso? Deus. Mas a Bíblia diz que Ele efetua tanto esse querer como o realizar. Ele nos impulsiona para realizar aquele desejo que Ele próprio fez nascer na nossa vida, no nosso coração. Então, quem é que estava efetuando esse querer ver Jesus na vida de Zaqueu? Era o próprio Jesus. E o próprio Jesus, que efetuou o querer, o realizar, fez este homem sair correndo, querer ver Jesus, mas ele não podia porque a multidão era grande e ele era um homem pequeno. Ele era um homem de pequena estatura, mas diz que ele foi adiante, subiu num sicômoro, que é uma árvore semelhante às nossas mangueiras. Você já viu aquela mangueira grande, enorme? O sicômoro é muito parecido. E este mesmo sicômoro aqui, que Zaqueu subiu, ainda existe hoje lá em Jericó. É uma árvore que vive, em média, 2.600 anos. O mesmo sicômoro está lá, e eu estive lá. Então este homem que era rico,
que era detestado pelos judeus, pelo seu povo, que só podia andar na rua cercado de segurança, porque senão as pessoas podiam assassiná-lo. De repente, ele se esquece de tudo isso, ele não teme perder a própria vida. Sabe, olha, quando a pessoa, irmãos, começa a ser atraída por Deus, ela é capaz de fazer coisas incríveis. Ele não temeu, saiu sozinho, não dava para ver, ele subiu no sicômoro. Ele disse: eu quero ver, eu sinto um desejo grande de ver o Senhor Jesus. Olha o que aconteceu. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Olha, o Senhor Jesus parou. Olha, Ele sabe de todas as coisas, irmão. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele parou diante do sicômoro, uma multidão enorme de gente, e Ele se vira, olha para o alto e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na tua casa. Me é conveniente, não é o teu livre-arbítrio, não é a tua decisão, é uma vontade soberana minha. É conveniente a mim, que sou o Deus Todo-Poderoso, pousar hoje na tua casa. Você lembra que ele disse: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Ele conhece pelo nome, meu irmão. Você não é um número de identidade, você não é um número de um CPF, você é um filho amado de Deus. Deus te conhece pelo nome. O que aconteceu? Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha, Zaqueu não disse assim: Senhor, olha, tudo bem, mas acontece o seguinte: eu sou um homem muito ocupado, eu tenho muitos impostos a cobrar, eu tenho muitos afazeres. Não dá para ser no final de semana, porque hoje normalmente a gente vê muito isso dentro da igreja, né? Na hora que Deus chama para alguma coisa, todo mundo tem uma atividade qualquer, todo mundo tem uma desculpa, todo mundo tem um motivo para dizer: não dá, não vai ter condições, eu não posso. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Não foi com tristeza, não foi se maldizendo, foi com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Versículo 8. Entre mentes, olha, quando a Bíblia usa essa palavra entre mentes, está dizendo que houve um período de tempo, certamente que ele desceu a toda pressa, né, recebeu Jesus. Pois não, Senhor, vamos comigo. Jesus o seguiu, deve ter caminhado, andou até chegar na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, deve ter pregado para Zaqueu, deve ter falado para este homem aqui as verdades eternas de Deus, deve ter dito: Zaqueu, você é uma ovelha, você estava morto em delitos e pecados, mas a partir de hoje eu já te dei vida, eu te busquei como bom pastor que sou, você é um eleito meu, o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E depois que ele ouviu, o que aconteceu? Entre mentes, ou seja, passado algum tempo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha o que é que o sol nascente das alturas faz na vida do homem. Olha, um homem desonesto, um homem apegado às riquezas, um homem apegado às coisas materiais, um homem rico, diz a Bíblia. Mas uma vez que o Espírito Santo agiu na vida deste homem, a primeira coisa que esse homem sente é que a sua escala de valores mudou. É que agora ele já não via o dinheiro, as riquezas, os bens materiais como a coisa mais importante da vida. Por isso que ele disse: olha, Senhor, eu resolvo, eu decido, eu sinto o desejo de dar a metade dos meus bens aos pobres. Você já imaginou uma pessoa pegar metade da sua riqueza e dar aos pobres? Pegar a metade da pobreza até que é fácil. É verdade, até que é fácil. Às vezes a pessoa só tem um pão para comer. Alguém bate lá e a pessoa diz: não, eu vou repartir o meu pão com ele. E reparte.
Bate na casa de um rico, para você ver a dificuldade que é. Bate na casa de um rico. Quanto mais tem, mais avarento fica. Por isso que se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual, a riqueza é uma tragédia, o dinheiro é uma tragédia na vida da pessoa, porque ela acaba fazendo do dinheiro, dos bens materiais, o seu Deus. Isso é trágico, né? Então eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Olha, é isto que o sol nascente das alturas faz. Agora, todo esse sistema de trevas, irmãos, que existe aí fora, ele trabalha diuturnamente para que o povo de Deus não enxergue esta verdade. Eles trabalham as 24 horas do dia e para tentar impedir que o povo de Deus tenha a sua vida alumiada pelo sol nascente das alturas. Veja a guerra que se levanta contra o nosso ministério, porque nós pregamos estas verdades. Veja como é que é. Como se levantam guerras. Você lembra do que aconteceu conosco na rádio evangélica? Quando nós começamos a pregar estas verdades da Bíblia, olha, não demorou muito tempo. As igrejas, entre aspas, que faziam um programa na rádio evangélica, se reuniram, foram lá fazer chantagem na rádio e dizer: ou tira este homem, ou todos nós saímos e a rádio vai à falência. Chantagem. Porque estavam incomodados com esta palavra. Hoje estão lá, falando de vassoura de fogo, falando de sal ungido, falando de rosa, de... Quantas guerras já tem se levantado contra a igreja? Um dia desse, um pastor da Assembleia de Deus ligou para mim e disse: eu estou fazendo um abaixo assinado aqui, nós vamos fechar essa rádio. Você vê? Fechar a rádio por quê? Por que motivo, por que razão? Porque quando se prega o evangelho da graça de Deus, o sol nascente das alturas alumia a vida das pessoas, meus irmãos. E eles não querem isto. Por isso que tem gente que se levanta e diz que predestinação é do diabo. Tem gente que se levanta, diz que Deus não é soberano, diz que o diabo está solto, que Jesus não derrotou diabo nenhum. Eles fazem questão de dizer que a salvação se perde. Eles dizem que este evangelho da graça de Deus é heresia. Eles dizem isto. Então eles fazem tudo para tentar obscurecer a verdade de Deus e trazer o povo de Deus mergulhado em trevas. Como os nossos políticos, né? Eles fazem de tudo para que o povo não tenha educação, para que o povo não tenha acesso a colégio, não tenha acesso a um bom emprego, a um bom salário, para que o povo não tenha acesso às universidades. Porque quanto menos conhecimento, mais a pessoa é manipulada, mais a pessoa se torna escrava do escravizador. É o mesmo esquema na vida religiosa. Você sabe por que a nossa igreja é tão perseguida? Deixa eu mostrar para você um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 1. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vê? Há pessoas que o Deus deste século cegou o entendimento. Para quê?
para que não resplandeça na vida dela a luz do Evangelho da glória de Cristo. Versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha, nesta igreja nós não pregamos denominação. Nesta igreja aqui, no ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, nós não pregamos pastor. Aqui não se exalta bispo, aqui não se exalta missionário. Nesta igreja nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como o quê? Como servos. O que que um servo faz? Serve. Coisa difícil nos dias de hoje, hein? Eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Vamos ali comigo. Não posso, não dá. Sabe? Eu às vezes vejo muita hipocrisia dentro da igreja. E se eu fico indignado, imagino Deus. Servo é para servir. Não escolhe dia, não escolhe hora, não escolhe lugar. Eu estava lá em Natal. Eu fui quarta-feira, depois do culto daqui. Fiz culto quinta-feira à noite lá, fora as programações de rádio. Fiz sexta. E ontem, 10h30, 11 horas da manhã, eu estava voltando para cá. E minha esposa estava indo para lá, a pastora Sandreli, que é quem vai fazer o culto de hoje à noite lá. Então estava indo, onde ficaram na rádio, ela, a pastora Amparo fazendo um programa de rádio. Hoje estão de novo. Agora de manhã, a pastora Amparo, neste momento, está ministrando a aula do seminário. E às 18h30, a pastora Sandreli vai estar pregando lá. Nós nos cruzamos na estrada. A única coisa que podemos falar foi o piscar a luz. Deu uma piscadinha de luz, né? Estava chovendo, muito trânsito. Não deu nem para parar para dar um beijinho. Isso é ser servo. Isso é servir. Viu? Isso é ser servo, isso é servir. Jesus diz o quê? Aquele que renuncia, que não renuncia à própria vida, não é digno de mim. Tem gente que só quer servir quando sobra tempo. Se sobrar, eu sirvo. Se não sobrar, problema de Deus, não é problema meu. Não é problema meu, não é problema meu. Isso é muito triste, né? Realmente é muito triste. Versículo 6: porque Deus que diz: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Olha, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nesta igreja nós não dizemos que foi a oração do pastor. Nesta igreja aqui nós dizemos: a nossa suficiência vem do Senhor. Diga com os teus lábios, diga: a minha suficiência vem do Senhor. Vem de Deus. Então, o sol nascente das alturas, ele veio para quê? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Por exemplo, o que faz este sol que nós vemos aí iluminar o dia, aquecer até o astro-rei? O que ele faz no firmamento? Você sabe que o sol, ele tem uma missão, né? Qual é a missão do sol no firmamento? Aquecer a terra, iluminar a terra, revitalizar a terra. Você sabe, olha, se o sol fosse retirado do firmamento, você sabe o que aconteceria? Em 2 horas, todo o planeta ficaria congelado. Nós viraríamos picolés. Todos nós, não haveria vida. Não haveria nenhuma vida no planeta se o sol fosse retirado. Por isso que a luz, irmãos, é um dos maiores símbolos do cristianismo. Quando esta luz de Deus vem, olha, ela revitaliza a vida. Quando esta luz de Deus resplandece, as doenças saem, as feridas são cicatrizadas, a tristeza desaparece. Tudo na nossa vida é revitalizado pela luz do Espírito Santo de Deus, pela luz do Senhor Jesus, o sol nascente das alturas. A luz de Deus, ela aquece o coração do homem que está lá fora no mundo sem esperança. Esta luz de Deus,
ela aquece o coração daquela mulher que está desiludida, daquela família que está desboroada, sabe? Tudo aquilo que é contrário à vida, quando esse sol nascente das alturas começa a iluminar, tem que desaparecer da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O idólatra passa a enxergar a verdade, ele joga os seus ídolos fora. Ele diz: meu coração enganado me iludiu, não é verdade, isto que eu venho confiando, isso é uma mentira, isso é um Deus que tem boca mas não fala, tem olhos mas não enxergam, seus ouvidos não ouvem, suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta, e ele joga fora. O espiritualista que vive agarrado às filosofias diabólicas, a literaturas malignas, quando o sol nascente das alturas começa a iluminar a sua vida, ele rasga tudo e ele se agarra de corpo, alma e espírito a esta verdade da graça de Deus. Nós temos gente aqui na nossa igreja que era supersticioso, tinha medo de sexta-feira 13. Nós temos pessoas aqui que tinha medo de gato preto, tinha medo de passar embaixo de escada. Nós temos pessoas aqui que viviam agarrado a ídolos, que usava sal, que usava vidrinho de óleo, que confiava numa rosa ungida, que colocava um copo com água na frente do rádio. Mas depois que o sol nascente das alturas resplandeceu na vida dessas pessoas, todas essas trevas saíram, meu irmão. A vida dessas pessoas se tornou um dia claro. Se tornou um dia claro. Olha, eu vivi, pastor Carlos Magno, 40 anos da minha vida no meio dessas trevas, irmãos. 40 anos. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu vou fazer 48. Ou já fiz? Pastor Ivonete, me socorra. Como é que é? Eu fiz 47 ou vou fazer 48? Ou já fiz 48? Não sabe. Vou fazer 48, né? Até isso eu já esqueci também. Sou um jovem de 48 anos. Um jovem de 48 anos. Você sabe o que é viver 40 anos da minha vida mergulhado em trevas? Eu não conseguia ver que espiritismo é trevas. Eu não conseguia enxergar que viver adorando os santos da igreja católica, que viver me prostrando diante de imagem, que viver beijando os pés de Maria era trevas. Eu não conseguia enxergar que esse misticismo perverso que está aí fora é trevas. Eu confiava em rosa ungida, eu confiava em corrente, eu confiava em fogueira santa, eu confiava em sal grosso. Colocava um copo com água na frente do rádio, eu levava para casa, eu saía jogando água nos quartos, nos móveis, nas crianças, e dizendo: sai demônio, sai demônio, sai demônio. Eu não conseguia ver que isso era trevas. Mas num dia em que eu ouvi a verdade deste evangelho da graça de Deus, a luz de Deus iluminou os meus olhos espirituais, meu irmão. No dia que eu ouvi esta palavra aqui, olha, o sol nascente das alturas iluminou a minha vida. Jesus me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir daquele dia, a luz de Deus revitalizou a minha vida. A partir daquele dia, o Espírito Santo de Deus passou a dirigir os meus passos. Pastor, você pode dizer: mas até isso é Deus que faz. Claro que é. Claro que é Deus que faz. Olha, as pessoas têm muita dificuldade, né, em entender que Deus é que faz todas as coisas. Veja, volta lá em Lucas 1. Porque o sistema religioso diz que o homem é que tem livre-arbítrio, que o homem é que faz tudo, que o jejum é que ilumina, que não sei o que, o sacrifício. Não é verdade. Olha só. O sol nasce, versículo 79, capítulo 1, versículo 79. O sol nascendo das alturas nos visitará para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você sabe quem é que dirige os teus pés hoje? Quem é que dirige os teus pés? Deus. Não é mais você não, viu? É Deus. Em Provérbios, capítulo 16, Provérbio 16, versículo 9, diz assim a palavra:
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Olha, o teu coração pode traçar o caminho que for, mas quem vai dirigir os teus passos é o Senhor. Mas dirige os seus passos para onde? Para o caminho da paz. Quer dizer que uma pessoa que uma vez tenha sido alumiada pelo sol nascendo das alturas, ela tem que ter paz, ela tem que ter alegria na sua vida, ela tem que ser uma pessoa feliz, ela tem que ser uma pessoa completamente renovada por dentro e por fora. Aqui nesta igreja você tem paz, meu irmão. Aqui não é para você ficar triste. Igreja não é lugar para você ficar abatido, não é lugar para você ficar amargurado. Não, aqui é para você sentir paz de Deus. Igreja não é lugar de fofoca, igreja não é lugar de disse-me-disse, igreja não é lugar de competição entre os irmãos, ficar um competindo com o outro, um querendo ver quem é mais forte do que o outro. Igreja não é lugar de acusação. Por isso que aqui nós lutamos tanto para que essas coisas não penetrem no nosso meio. Porque quando começa a haver disse-me-disse, quando começa a haver fofoca, quando começa a haver acusação, quando começa a haver inimizades, quando começa a haver essas coisas que são do diabo, tira a paz. E a Bíblia está dizendo que igreja é caminho de paz. Ele guia os nossos passos pelo caminho, a igreja da paz, o caminho da paz. Volte lá em Lucas 1, versículo 77. Lucas capítulo 1, versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Você vê? O sol nascente das alturas, ele não veio apenas para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Não. A sua missão é também dar ao seu povo o quê? O conhecimento da salvação. Olha, Deus levantou esta igreja, Deus levantou esse ministério, para que através de cada um de nós, Ele possa dar ao seu povo que está lá fora, ainda mergulhado em trevas, conhecimento da sua salvação. Esta igreja aqui, não é um subproduto do judaísmo. Não, nós não somos não. Nesta igreja aqui, não se manipula as pessoas, aqui não se fanatiza as pessoas, aqui não se escraviza o povo de Deus. Você vê isso muito lá fora. O que é que esta igreja aqui faz? Ela reorganiza a vida das pessoas. Esse ministério aqui revitaliza a tua vida, ele direciona os teus passos. Esta igreja aqui, ela te dá conhecimento da salvação. Amém? Tu passas a saber que tu és salvo uma vez, salvo para sempre. 157 anos de evangelho no Brasil, e o povo de Deus não tem conhecimento da salvação, meu irmão. 157 anos de evangelho, 99% do povo evangélico não tem conhecimento da salvação. Gente que está dentro de igreja aí 20 anos, 30 anos, 50 anos, a única mensagem que tem ouvido é que Jesus curou a mulher hemorrágica, que Deus abriu as águas do Mar Vermelho, que Naamã mergulhou 7 vezes nas águas. É por isso que o povo de Deus não tem conhecimento da salvação. Medo de diabo, medo de demônio, medo de pastor, medo disso, medo daquilo. Aqui ninguém tem medo de nada. Versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha, a entranhável misericórdia do nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Você pensa que Deus lança um filho dele no inferno? Você pensa que o Deus da Bíblia é um Deus sádico, que quer ver o seu povo sofrendo, que quer ver o seu povo padecendo, que quer ver o seu povo lambendo o pó do chão, esfolando o joelho até sair sangue? Isso é um Deus sádico. Isso não é o Deus da Bíblia. Você pensa que o nosso Deus é um Deus mesquinho? Você pensa que ele anda atrás de pegar o teu dinheiro, de tirar 20 reais do bolso de um, de tirar 50 do outro? Você acha que Deus é isto aqui? Querendo que você dê o teu salário do mês, querendo que você pegue as tuas economias da poupança e dê tudo para ele e fique sem nenhum centavo mais? Você pensa que o Deus da Bíblia é um Deus mercenário? Você pensa que esse Deus aqui
Ele só te abençoa se você der dinheiro a Ele? Porque o que se ouve falar aí fora é isto. Quer ser abençoado? Desafie Deus, prove a tua fé, traga R$1.000, dê a tua poupança, venda lá a tua televisão, teu videocassete, traga, Deus vai te abençoar. Isto é uma farsa do diabo, uma farsa do anticristo que está aí agindo no mundo. Por isso que eu disse ainda há pouco, são noites de trevas que estão aí se abatendo sobre o Brasil inteiro, sobre o Brasil e sobre o mundo. Noite de trevas. Então, a missão da nossa igreja é dar conhecimento da salvação e mostrar ao mundo lá fora a entranhável misericórdia de Deus. Esse Deus mau, esse Deus violento, esse Deus castrador que tem sido anunciado aí fora, esse Deus que dizem que lança um filho dele no inferno, que proíbe as mulheres de usar um brinco, de usar uma maquiagem, esse Deus que diz que um filho dele não pode ir numa praia, não é o Deus da Bíblia Sagrada, meu irmão. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse aqui, ó, um Deus de entranhável misericórdia. E a sua misericórdia, a palavra diz, dura para sempre. Dura para sempre. Eu quero fechar esta minha homilia desta manhã mostrando para você a vida de uma mulher que para a sociedade daquela época estava completamente condenada. Estava condenada. Ela tinha que morrer. Não tinha jeito mais para a vida dela. E condenada a uma morte violenta, que era a morte por apedrejamento. Vamos ver isso no livro de João, capítulo 8. E todas as vezes que eu uso o exemplo desta mulher, eu me emociono com esse exemplo, porque esse exemplo aqui, ele mostra de uma maneira perfeita a misericórdia do nosso Deus, como o nosso Deus é misericordioso. As pessoas têm medo de Deus aí fora, porque criaram uma imagem de um Deus mau, de um Deus violento, de um Deus que, se a pessoa ouvir uma música do Roberto Carlos, ele vem de lá e arranca a cabeça da pessoa fora. O povo de Deus sofre com isto, né? Então vamos lá, João capítulo 8. Entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos eram os mais sem vergonhas, os mais velhos que deveriam ser o exemplo, né? E que estavam lá: olha, a lei manda apedrejar, manda matar, manda esfolar, queremos matar essa mulher, foi pega em adultério. Jesus disse: se alguém não tem cometido pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar. Os santarrões da vida. E baixou a cabeça e ficou escrevendo. Acusados pela própria consciência. O filho do diabo, a consciência não acusa nunca. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais ali, a mulher perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Esta palavra adultério, no grego, ela também significa roubo. Ela também tem o sentido de roubo, porque o adultério, a relação sexual ilícita, sabe, ela rouba a confiança, né? Ela rouba a fidelidade, ela rouba a paz. Então um adultério, ele gera uma série de complicações, além de complicações sociais, complicações morais e espirituais. Olha a tragédia que é viver uma vida de adultério. Então esta mulher aqui, ela estava roubando não apenas a felicidade dela, como a felicidade do homem com quem ela estava se envolvendo. E pela lei de Moisés, a lei dizia: mata, tira a pedra, mata, apedreja até que morra. Era o que dizia a lei. A lei fria. Olha, perante o julgamento dos homens, esta mulher aqui não tinha jeito, não tinha escapatória, tinha que morrer apedrejada. Ela foi levada até a presença de Jesus. O tribunal humano, olha, o tribunal dos homens já tinha condenado, né? Apedreja, mata, esfola, arrebenta. Então a lei dizia: atira a pedra, atira. Quando a pessoa tiver caída desfalecida, pega uma pedra bem grande e joga na cabeça para esmagar a cabeça, para não ter chance. Perante esse tribunal humano aqui, ela já tinha a sua morte decretada. Estava lá os religiosos, ansiosos por ver sangue, parecia urubu sobre a carniça. Às vezes eu vou pelas estradas aí vem aquela nuvem de urubu, tem animal morto aí. Aí chega lá na frente, tem um animal morto, os urubus em cima. Olha aqui os religiosos, ó, ansiosos por ver sangue. Olha mestre, a lei manda apedrejar, temos que apedrejar. E você o que é que diz? Já essa semana eu dizia para alguém em Natal: eu tenho verdadeira ojeriza dos tribunais humanos. Verdadeira ojeriza, tanto na esfera política como na esfera religiosa. Eu tenho verdadeira ojeriza, meu irmão. Sabe por quê? Porque nenhum homem nesta terra que não seja nascido da semente corruptível tem condições para julgar situações divinas. Nenhum homem tem isto, só aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que normalmente se vê aí fora é muita injustiça, muita hipocrisia. Esses homens aqui, eles estavam se apegando apenas à letra. A letra dizia mata, eles diziam mata. Ninguém procurou saber por que aquela mulher chegou a praticar o adultério. Ninguém procurou conversar com aquela mulher. Ninguém procurou compreender o seu drama. Quem sabe era uma mulher mal amada, quem sabe era uma mulher maltratada pelo marido, quem sabe era uma mulher, sabe, sem nenhum conhecimento de Deus, uma pessoa morta em delitos e pecados. Eles não quiseram saber se estava morto em delitos e pecados, ou não estava morto em delitos e pecados. Eles disseram: não, a lei diz que se for pega adulterando, tem que morrer apedrejado. Como é que Jesus tratou a justiça e a hipocrisia da religião? Essa mesma justiça e essa mesma hipocrisia que está estabelecido hoje aí em muitas igrejas. Como é que Jesus tratou? Leia outra vez, versículos 7 e 8. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Qual foi a reação daqueles religiosos? Qual foi a reação desse tribunal humano aqui? Olha o versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Você vê? Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. E aqui está a fotografia da hipocrisia da lei. Por isso que a lei gera pessoas hipócritas. O que mais você vê onde se prega a lei é a hipocrisia. Agora, vamos ver o sol nascente das alturas alumiando a vida desta mulher que estava mergulhada em trevas.
Agora nós vamos ver a entranhável misericórdia de Deus sendo derramada na vida de uma mulher pega em flagrante adultério. Olha como é que é o Deus da Bíblia. Ah, se isso fosse hoje aqui, olha, hoje, irmãos, às vezes porque a mulher corta 2 dedos do cabelo, coloca a pessoa em pé no altar da igreja, expõe a pessoa à execração pública. Às vezes porque a pessoa assiste uma televisão, olha, humilha umas pessoas, suspende, toma o cartão de membro, expulsa na igreja. Imagine se fosse um adultério hoje. O que não se fazia com elas? Versículo 10. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê aquela multidão? Cadê aqueles santarrões? Cadê os religiosos? Cadê os sumos sacerdotes? Cadê os bispos? Cadê o presidente do conselho da igreja? Cadê o chefe da convenção que queria te apedrejar, que queria te suspender, que queria proibir você de participar da ceia? Cadê eles? Cadê eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Deixa para colocar esses avisos outra hora. Na hora que eu estou pregando, de botar avisos na minha frente. Deus do céu amado de Jesus, Santa Maria das Dores, tenha misericórdia de nós. Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Olha a entranhável misericórdia de Deus. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Agora, o sol nascente das alturas revitalizou a vida desta mulher. Agora, o sol nascente das alturas passou a guiar os passos desta mulher para caminho de paz. Ele disse: olha, vai, segue por este caminho agora que eu estou te mostrando, e não peques mais. 1 minuto antes, esta mulher estava condenada à morte. 1 minuto depois, esta mulher estava salva para viver eternamente, meus irmãos. Este é o Deus da Bíblia. Este é o sol nascente das alturas. Este é o sol nascente das alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus. Senhor Jesus Cristo. E um dia nós estávamos como esta mulher. Pelo mundo nós estávamos condenados, viciados em bebida, outros em drogas, outros no adultério, na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, outros vivendo uma vida de erros, de desonestidade, de falcatruas, de roubo, de mentiras, de violência, de morte. E aos olhos do mundo estávamos condenados. Já havia uma sentença de morte decretada para nossas vidas. Mas quando tudo parecia perdido, eis que o sol nascente das alturas resplandeceu em nossas vidas.